Seja muito bem-vindo, meu querido estudante. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Vem comigo para mais uma resolução de questão. E aí, a gente vai pegar essa prova aqui. Professor instrutor de Libras. Essa prova é do ano 2022. Uma prova específica aí para a prefeitura, aí, se eu não me engano, Pernambuco. É uma prova bastante interessante. Eu dei uma lida e resultei aqui algumas anotações para fazer juntamente com vocês. Lembrando que você que está se preparando para um concurso aí na área da Libras ou para intérprete, instrutor, você pode perceber que você vai encontrar poucos canais que igual ao nosso aqui, onde você vai encontrar resolução de questões. Em preparação para concurso, você pode ainda mais estudar por aqui comigo e você vai observar que cada resolução de questão eu trago um conteúdo diferenciado para que você possa, aí, de vez, conquistar a sua aprovação. Bom, eu falo daqui, diretamente do Ceará, para o mundo. Eu espero que você possa estar aí na sua casa assistindo, estudando e vamos juntos resolver a questão, 42ª questão. Bom, em conformidade com a Lei 10.436, nós temos essa lei. Já vou te adiantar que praticamente 99,9% dos editais eles cobram essa lei aqui, 10.436, 24 de abril de 2002. É uma lei que ela é bem fácil, tá, de você resumir. Por quê? Porque ela se divide apenas em 5. E aqui você vai entender, de forma prática, essa divisão aqui, de uma forma bem tranquila. Com, aqui está a lei, dividindo agora aqui a tela. Essa lei a gente conhece também como a Lei da Libras. Se alguém te perguntar, professor, qual é a Lei da Libras? Aí você já tem como argumentar, é a Lei 10.436. Por quê? Porque foi ela que reconheceu a língua, a Libras como a língua brasileira de sinais, como um meio de comunicação oficial da comunidade surda. Lembrando que ela não é oficial, a língua oficial do Brasil. Ela é a língua oficial da comunidade surda aqui no Brasil. Perfeito? Bom, e ela se divide em apenas alguns artigos, onde você vai encontrar simples. O primeiro artigo, que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Bom, mas porém a questão, qual o enunciado aqui? Vamos ler aqui. Que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, e dá outras providências, marque a expressão que está coerente para completar o sentido do caput do artigo 4º. Bom, e é claro que você precisa já ter uma ideia de qual aí está se falando, né, desse artigo. Então, o sistema, artigo 4º, o sistema educacional federal e o sistema educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão do curso de formação de educação especial, fonoaudiólogo, fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais PCNS. Bom,
E aí, qual a ideia, tá? Ele encerra aqui com um espaço aqui para completar. E aí, ele dá aqui algumas opções. Primeira, para Libras. Será que o artigo 4º ele se encerra assim, dessa forma? Lembrando, como parte integrante, se ele já está falando aqui da Libras, do ensino da língua brasileira de sinais, a Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais PCNS para Libras, percebe que não encaixa muito bem esse para Libras. Então, ele não está de acordo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, também não, tá? Que ele não menciona essa a Constituição Federal. Perfeito. E da educação inclusiva, aqui é outro ponto também que não menciona a questão da educação inclusiva. Aqui, a educação inclusiva você vai ver com mais ênfase lá no decreto 5.626. Tá? Vou deixar até aqui como regra para que vocês já possam já estudar. Decreto 5.626. Ok. Esse decreto aqui, ele vai falar um pouco sobre a educação inclusiva, a educação bilíngue e suas práticas. Então, também não é opção C. D. Conforme legislação vigente. Deixaram aí um pouco ainda, não vamos marcar, mas vamos para a opção E. E da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, e aí, querido estudante? Vamos dar aqui uma breve leitura no artigo 4º. Fala aqui. O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais e municipais do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior, do ensino da língua brasileira de sinais, LIBRAS, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCNS, conforme legislação vigente. Então, querido estudante, observe, conforme legislação vigente. Então, o que a banca queria é que você apenas completasse aqui de acordo com está descrito aqui no artigo 4º da Lei 10.436. Ok. É mais a questão de memorizar, a questão de você ter toda essa lei aí bem assim fixada, teu conhecimento, tá? Para a tua informação e formação. Por quê? Porque ela representa uma grande conquista para a comunidade surda no Brasil, tá? Então a Libras não tinha esse reconhecimento antes de 2002. Era apenas era convisto como gestos, mímica, e ainda hoje ainda nós temos algumas situações que as pessoas não reconhecem bastante ou não conhecem ainda a questão da Libras. Bom, e aí fica um pouco assim, ah, para quem está fazendo resolvendo essa, essa questão, que você poderia estar agora em dúvida, ou marcaria a D ou a E, ou a C. Porém, aqui é mais uma dica de você poder lembrar de cada artigo. Você pode fazer como, tá? É uma dica, você pode dividir ele por partes, tá? Geralmente, quando eu vou ensinar os cursos, eu gosto de apresentar ele uma divisão
interessante fazer aqui para vocês. Acompanhe aí essa resolução que eu vou estar fazendo agora contigo, essas anotações. Bom, eu sei que o artigo que nós estamos estudando, ou a Lei 10.436/2002. Eu preciso saber o dia 24 de abril e a lei ela se divide em 5 artigos. Primeiro artigo, ele fala da questão do reconhecimento. Segundo, ele fala sobre a questão dos atendimentos. Principalmente serviços públicos. Terceiro, destaca sobre a assistência social. Ou a saúde. O quarto, ele fala sobre a questão do sistema educacional. E o último artigo, ele fala sobre o vigor na data da sua publicação. Foi publicado, tá? Perfeito. Então você pode dividir assim, tá? O reconhecimento como meio de comunicação da comunidade surda, oficialmente aqui no Brasil, da comunidade surda. Questão do atendimento, serviço público. Nós podemos também, para memorizar, assistência social. Terceiro, assistência, questão da saúde, visando aí na questão do bem-estar, do atendimento. O quarto, sistema educacional, questão da educação como... E aí o decreto, aqui ele vai citar muito bem, o decreto ele vem para regulamentar essa lei, tá? Mas o decreto 5.626, você precisa ler ele por completo. Ele vem para regulamentar a lei e para também especificar a questão da Libras no ensino. Tá? E aí, como é que ela fala? O decreto, ele tem uma parte que ele fala que a Libras ela é a primeira língua, que nós chamamos de L1, no ensino, e L2
o português. Filho, vencer a escrita. Perfeito. Bom, eu já vi algumas questões de concurso perguntando se a Libras ela pode substituir o português. E aí, verdadeiro ou falso? Veio mais ou menos assim, tá? Então a Libras ela não pode substituir o português. Não é falso, tá? Você pegar na tua prova que a Libras ela pode substituir o ensino do português para o surdo? Não. Que existe uma ordem, tá? De como deve ser esse ensino. Nós temos que ali a Libras, mas ela não substitui o português, porque o português ele tem que sim. O surdo precisa saber, ele tem que compreender o português. Por quê? A escrita. Ele vai ter que também desenvolver a parte ali do português, a escrita. Tá bom? Então nós temos que essa parte aqui da lei, ela se divide em 5 artigos. Você precisa ter em mente cada artigo. O primeiro, reconhecimento como meio de comunicação, a língua. Segundo, o atendimento de serviços públicos, assistência social. Terceiro, assistência à saúde, atendimento voltado aí para o bem-estar, para a saúde. E o quarto, o sistema educacional, o ensino. E o quinto artigo, o vigor, que entrou aí nessa data aí, que foi publicado dia 24 de abril de 2002. Perfeito? Bom, vou te deixar essa resolução de questão aqui gravado e eu espero que você tenha gostado aí, aprendido um pouco sobre esta lei e eu venho logo em seguida com mais resolução de questões com a tua participação e vamos juntos até a tua e a minha, a nossa aprovação em um concurso. Ok? Muito obrigado, forte abraço, te desejo aí excelentes estudos e vamos juntos aí estudar a Libras.